amém. Posso começar? Diga para alguém que está do seu lado: coloque o cinto. Fala de novo, fala para alguém que está do seu lado: coloque o cinto, que hoje vai ser demais. E não saia do seu lugar para nada, porque Deus vai tratar comigo e com você aqui hoje. Eu quero ler com você o versículo que está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21, se você quiser abrir sua Bíblia, se você quiser ligar sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar com a gente aqui, fique à vontade. Mateus capítulo 1, versículo 21 vai dizer: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você pode repetir comigo? Porque ele salvará o seu povo. Pode falar mais alto um pouquinho? Porque ele salvará o seu povo. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, que ela ache lugar em cada coração, e que ela seja como uma semente. Eu tenho certeza que no tempo certo ela dará os seus frutos, em nome de Jesus, amém. Quero conversar com você hoje sobre salvação, mas levar essa palavra no original. Eu tenho 34 anos, e 34 anos que eu sou cristão. Com apenas 11 anos, mais ou menos, eu me converti, porque apesar de ter nascido em uma família pastoral, eu tive o meu encontro com Jesus 10, 11 anos de idade. Eu queria ter sido batizado antes, mas não deixaram. Mas eu tive um encontro tão forte com Jesus que eu já queria entregar minha vida para Ele. Ao ler a Bíblia, eu fiquei pensando em todas as bênçãos que nosso Deus nos prometeu, e todas que estão na Bíblia, né? Nenhum mal te sucederá, vocês vão emprestar e não vão pedir emprestado, todas aquelas maldições que estavam no Egito não vão alcançar vocês. E já tem um tempo que eu fico me perguntando: Senhor, a parte que nós teremos a vida, e a vida com abundância que o Senhor promete, quando é que isso vai cumprir? Isso é só no céu? Eu comecei a mergulhar, inclusive tem um livro chamado Sozo, que ele é incrível. São dos ministros da Bethel Church, aqueles que nós vamos fazer uma imersão lá na Califórnia em breve. Para você se ter uma ideia, o ministério profético deles já chegaram a auxiliar o FBI na busca por bandidos, e encontraram com o ministério profético. Pasmem vocês, os policiais já não davam conta e chegavam lá na Bethel: vocês podem nos ajudar? Olha isso. Eu mergulhei em um dos livros dele que se chama Sozo, e eu pude perceber que a salvação, que inclusive nós lemos aqui agora, não é a salvação que a gente pensa em que Jesus vai nos salvar, salvou dos nossos pecados, prontos, agora já vamos para o céu, só na questão de sermos arrebatados e estarmos prontos para ir para lá. Essa palavra salvação no texto que nós lemos, se levado ao original, e por que é importante levar o texto para o original? Eu disse isso conversando com alguém ontem, dando esse exemplo, né? Se eu estou escrevendo algo e digo que já não vai dar mais para fazer porque a manga está furada, de que manga eu estou falando? Porque no Brasil a gente tem a manga fruta, a gente tem a manga do quê? O que mais nós temos? A manga da camisa, né? Mas se você contextualizar, você provavelmente vai encontrar que eu escrevi que não vai dar para receber aquela pessoa no almoço porque a manga estava furada e possivelmente já estava perdida e eu gostaria de fazer uma salada. Então você vai entender que eu estava falando da fruta. Então por isso que é importante a gente buscar nos originais. A Bíblia que mais se aproxima hoje do original é a King James 1611. Então
quando você busca a palavra salvação no original, você vai encontrar algumas palavras para ela, e uma delas é sozo, que é a palavra grega mais usada, inclusive usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. O seu significado, o significado da palavra sozo, salvação para nós no português, sozo no grego, significa fazer bem, curar, restaurar a saúde, manter são e salvo, livrar das penalidades do julgamento messiânico e livrar dos males que discutam a recepção do livramento messiânico. Presta atenção. A palavra sozo na sua totalidade significa salvo, curado e liberto. Vou falar de novo. A palavra sozo, que é salvação, significa salvo, curado e liberto. É mais ou menos, você já percebeu que algumas pessoas cumprimentam as outras com a paz? A paz. Quem já cumprimentou assim? A paz. Quem já cumprimentou assim? A paz do Senhor? Levanta a mão. Quem já cumprimentou assim? A paz de Cristo? Levanta a mão. Paz de Deus. Mas essa paz é uma tentativa de dizermos shalom. Quem já ouviu outras pessoas cumprimentarem com shalom? Eu tenho alguns amigos apóstolos que eles só cumprimentam por shalom. E aí eu perguntei, por que shalom? Eles disseram, porque a nossa paz, a paz que a gente oferece na nossa língua, ela não consegue chegar próximo daquilo que significa shalom. E eu perguntei, o que significa shalom? Ele disse, shalom é paz, porém a paz do shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Inclusive a letra dessa música é de um amigo meu, JB Carvalho. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar significa shalom. Então quando a gente fala de salvação, nós não estamos falando de um estado em que você vai ser arrebatado para ir para o céu. Eu estou querendo dizer para você que uma vez que Jesus salvou você, você está curado, liberto e salvo. Amém. A Bíblia usa essa palavra sozo para uma pessoa que recebeu uma bênção tridimensional e completa, que inclui saúde física, emocional e espiritual. É por isso que hoje você vai sair daqui sarado, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque você é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. A primeira vez que a palavra grega sozo aparece é em Mateus, que é esse texto que nós lemos. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas a Bíblia também usa para salvação certas palavras para poder especificar a cura, e uma delas é ialmai no grego. Mas ialmai significa apenas curar, sarar e tornar perfeito e livrar dos erros e pecados. Diz o texto de Mateus 8, capítulo 8, versículo 8: respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado, ou seja, ele está curado, sarado. Aquela enfermidade já não existe mais, tornou-se perfeito. Isso é o eiomai. Mas existe um texto também que explica melhor a diferença entre essas duas palavras, que está em Lucas 17, versículo 11. Preste atenção que isso é muito importante. Diz assim o texto: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Diga comigo, enquanto eles iam sendo purificados, porque Deus se move com quem se move. Um deles, quando viu que estava curado, ialmai, voltou louvando a Deus em alta voz. 10 foram enviados, quantos voltaram? 1. Prostrou-se aos pés. Essa mensagem você precisa estar bem atento. Se você perder um ponto, você vai perder a mensagem toda. Ele enviou 10 leprosos, quantos voltaram? Um deles voltou, quando viu que estava curado, ialmai,
essa palavra no grego, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Só que nesse momento Jesus já não usa o salvou e almai, ele usa o salvou soso. Observe que para os 9 que foram, eles receberam a cura, a libertação da doença, mas para o que voltou recebeu cura, libertação e salvação completa. E é dessa salvação que eu quero falar para você, porque talvez você está há 16 anos na igreja como a Lia, Diana, Juliana, talvez você está na igreja há 30 anos como a Nininha, talvez você conhece um pouco do evangelho, e a única coisa que você já ouviu é: eu estou salvo e agora estou esperando Jesus me arrebatar para ir para o céu. Só que eu preciso fazer você entender que você veio na terra com um propósito, e o propósito que você veio aqui, você precisa cumpri-lo. Quando os meus filhos não fazem algo que eu espero que eles façam, eles estão me decepcionando. Então, se Deus te fez com um propósito para vir na terra, se você não cumpre, você está decepcionando seu pai. Então Jesus não veio na terra para salvar parcialmente, Ele veio para nos dar tudo. São meus amigos. Você quer subir aqui? Pode vir. Você quer falar? Quer não? Tá de mal de mim? Tá não, né? Você sabe que isso aqui já é um milagre, né? Você percebeu que ele está sem fone hoje? Isso aí é um milagre. Agora nós vamos aplaudir, mas espera. Você vai aplaudir ele assim, ó. Aplaude. Pronto. Lindo. Fica aí, tranquilo. Se você quiser descer, você desce. Nós podemos estar satisfeitos simplesmente. Não podemos estar satisfeitos simplesmente quando indivíduos ficam curados. Nós desejamos e precisamos desejar que eles sejam espiritualmente e emocionalmente restaurados. Para você viver a vida abundante que Deus deseja que você viva, você vai precisar tomar algumas decisões. Diga para alguém: para você viver, fala mais alto por favor, para você viver a abundância que Deus espera que você viva, você vai precisar de algumas decisões. A primeira decisão é: desfaça as mentiras. A Bíblia deixa claro onde as mentiras se originam. João capítulo 8, versículo 44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Eu vou deixar ele ficar aqui em cima só se você prometer que você vai prestar atenção em mim. Pode ser? Diga para alguém que está do seu lado: presta atenção na palavra, porque ele já recebeu a cura dele, você precisa dar a sua. Vai prestar atenção? Vai? Então tá bom. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você se relaciona, porque senão você vai ter que pedir bênção para o seu sogro. Tome cuidado com quem você se relaciona, senão você vai ter que pedir bênção para o seu sogro. Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Se você relacionar com o filho do diabo, quem vai ser seu sogro? Mas é eu que estou falando? A Bíblia está falando. Pois quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. O diabo não é o pai do rock, o diabo não é o pai do samba, a única coisa que ele é o pai da mentira.
E quem mente, vive na mentira e está debaixo da paternidade dele. Agora, existem pessoas que contam... Está preocupada, mãe? Está com medo dele cair? Está com medo? Então me ajuda aqui, Ronaldo, com ele. Que a mamãe está com medo dele cair ali, ó. Você vai convidar ele para ir, entendeu? Não força ele. Vem, Ronaldo, pode vir. Eu acho que a mamãe está com medo dele cair ali. Você vai com o Ronaldo agora? Vai lá, Ronaldo, vamos ver se você tem jeito para ter outro filho, vai. Isso, convida ele, vai devagarzinho. Ronaldo, ele te encarou, Ronaldo? Você quer vir, mamãe? Se quiser vir, talvez com você ele vá. O Ronaldo não tem muito jeito com criança, não. Ah, foi? Não, não. A Mensageiros é demais, né, gente? Pode vir, mãe, pode vir. Vamos ver se ele vai com a mamãe. É, mãe. Vamos ver, mãe, se dá certo. Pode ir devagar com ele. Isso, tranquilo. Pode ir. Depois você volta. Tá bom? O dia que você estiver falando, eu vou deixar você pregar. Amém? Olha com a mamãe, que linda. É, Ronaldo. Agora, o problema das pessoas... Agora aqui, ó. O problema das pessoas é que às vezes... Quem já contou uma mentira aqui? Levanta a mão. Tem gente que não está com a mão levantada, não. A Bíblia fala que você vai para o inferno. E não é eu, não. Porque a Bíblia... Não é eu. Talvez você já contou uma mentirinha. Talvez você já trollou alguém. Essa palavra é nova, né? Eu aprendi com o Benjamin. Trollou. Você está me trollando, pai? Mas incrível, porque o problema não tem problema em mentir, tem, mas o problema é que tem gente que mente, mas acredita na mentira que conta, cara. Esse que é o problema da mentira. Outro dia alguém me falou assim: não, eu casei com a pessoa e descobri que ela era mentirosa. Eu falei: vá ser bobo, sou. Vá ser bobo lá longe. O problema da mentira é quando a pessoa conta uma mentira e acredita nela. É aí que é o problema. E Deus não pode abençoar o personagem que você criou. Por que você acha que quando você está dando um depoimento e o processo dura alguns anos, você é sempre convidado a continuar relatando? Porque quem mente não se lembra. Você sabia disso? Que quem mente não se lembra. Você conta, se você é mentiroso, você conta uma história agora, daqui a um ano você vai contar ela diferente. Aí daqui 5 meses você vai contar ela diferente de novo. É por isso que você precisa trabalhar com a verdade. Diga: eu preciso viver na verdade. A Bíblia mostra que o objetivo de Satanás, um dos objetivos dele, é estar sempre em oposição direta a Deus. Em vez de abundância e conexão, o desejo de Satanás para nós é solidão e separação. Uma vez que ele não pode tocar no rei, ele vai tentar tocar em você, querido. Nós reconhecemos que Deus criou um destino para cada um de nós, e o nosso dever é cuidar do avanço do nosso destino. Paulo afirma que a maturidade vem da prática do discernimento. Ao aumentar a nossa capacidade de decifrar o que é ou não de Deus, nós aprendemos a identificar a voz do inimigo e a dissipar pensamentos. Mas também, em vez disso, podemos nos conectar ao Senhor e concentrar nele. Como conselheiro, o Espírito Santo pode desvendar até mesmo as mentiras mais disfarçadas. Podem haver várias mentiras que o inimigo usa para aprisionar as pessoas. Uma maneira de categorizar as mentiras seria dividi-las em 3 categorias. Diga comigo: falsas verdades. Fala mais forte: falsas verdades, lentes pintadas e sugestões engenhosas. Falsas verdades. Que falsas verdades são essas? São raciocínios profanos que se apresentam como crenças justas, entregam-se ao nosso sistema de crenças e interrompem o fluxo saudável da nossa vida. Um dos exemplos de pessoas que vivem sobre falsas verdades são aquelas que fizeram parceria com a mentalidade da pobreza, por exemplo. Geralmente o espírito da pobreza se mascara como uma vida justa.
Você acredita que precisa negar estabilidade do dinheiro, embora isso possa... Se alguém quiser ajudar com as crianças, eu não sei, Ronaldo, me ajuda lá, por favor. Problemas não são elas, sou eu, a minha atenção, eu não consigo concentrar, se tiver gente andando, se tiver gente... E hoje é muito importante que você absorva essa palavra que eu quero conversar com você. Então, embora pareça ser nobre, parecer ter uma vida justa, ter dinheiro não é algo profano. Em vez disso, o amor ao dinheiro é profano. E é demonicamente inspirado essa questão de achar que quem é rico não tem Deus. E talvez pode ser até por isso que alguns casamentos, ministérios e vidas se desfazem. Talvez você está vivendo uma falsa fé que diz: como o Senhor está voltando em breve, eu não vou precisar ir para a faculdade ou escolher uma carreira, eu só preciso me preparar para o fim. Existem pessoas que já nascem, e quando elas nascem de novo, que é no caso de ter uma conversão com Cristo, passar pelo batismo, você já fica esperando pelo fim. Mas Deus tem vida e vida com abundância para mim e para você aqui na terra. Então não faça parceria com essas falsas verdades. Qual que é um outro problema? As lentes pintadas. Elas resultam da parceria com uma perspectiva distorcida. Enquanto falsas verdades podem passar por nossas defesas e alastrar na igreja, as lentes pintadas operam em uma escala muito maior. Elas afetam tanto cristãos como não cristãos. É impressionante o número de pessoas religiosas que não são crentes. Porque a religiosidade, ela não está ligada a um segmento, ela está ligada a uma forma de pensar. E como você pensa, você faz. Por que você precisa rever sua escatologia? O que é a escatologia? A forma como eu vejo o fim. Porque a forma como você vê o fim determina como você vive agora. Vou falar de novo. A forma como você vê o fim determina como você vive agora. Quer um exemplo? Jesus vai voltar e a terra vai tudo acabar com fogo. Então para que eu vou construir alguma coisa? Eu já ouvi pastores dizer assim, não, nós não vamos construir o templo porque Jesus vai voltar. Só que tem muita gente que acredita numa coisa e vive outra. Porque quem quer construir para as próximas gerações? Então você acredita no reino, você acredita no evangelho do reino. Quando um pai ou um ente querido nos fere, nós construímos realidades para relacionar e racionalizar a nossa mágoa. Pensamos que isso nos ajuda a evitar dores repetidas no futuro. Lentes pintadas estão intrinsecamente envolvidas com a maioria dos nossos pensamentos. Pode ser difícil perceber, mas eles existem. As lentes pintadas modelam uma pessoa dando uma mentalidade de vítima para ela. O que é isso? Existem pessoas que dizem: nada vai dar certo, por que eu vou tentar? Todo mundo é abençoado, menos eu. Minha vida sempre será muito difícil. As pessoas existem apenas para me desapontar. Eu não quero mais me relacionar. Todo homem não presta. Às vezes é muito difícil sair da cama por causa daquilo que eu estou sentindo. Ninguém me entende. Se Deus não vai me promover, quem vai? Eu simplesmente não tenho favor suficiente de Deus. Se eu trabalhar duro bastante, então Deus me promoverá. São pensamentos que pessoas têm a partir de lentes pintadas, porque as lentes pintadas, elas foram modeladas através de pensamentos. Vou falar de novo. Lentes pintadas foram modeladas através de pensamentos. Já as sugestões engenhosas são essas mentiras que Satanás apresenta enquanto disfarçado de anjo de luz. Perceba que Adão e Eva não caiu assim, ele não apareceu como um demônio, como que você acha que aparece.
O demônio nem sempre aparece dizendo, eu vou te matar. O demônio pode aparecer dizendo, quer casar comigo? O demônio, ele não o demônio não se apresenta só dizendo, eu falei para você apertar o cinto. O demônio não se apresenta só dizendo, eu vou te matar. O demônio se apresenta dizendo, não, Jesus, não vá para a cruz. E ele diz para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque tudo aquilo ou todo aquele que tenta te tirar do seu propósito não está sendo usado por Deus. Agora entenda que diz a Bíblia que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. O seu problema não é sua mãe, tá? O seu problema não é seu pai, o seu problema não é o marido, o problema não é a esposa, o problema é o diabo, que de forma sutil está soprando o ouvido dessas pessoas para dizer algo ao seu respeito. Você está entendendo? Diz amém. Sugestões engenhosas começam na forma de ideias aparentemente inofensivas. Eu gosto de uma frase de Chris Vallotton que diz: a batalha contra o pecado é vencida na mente. De novo, a batalha contra o pecado é vencida na mente. A pior prisão que o ser humano pode ter na vida se chama mente. Existem muitas pessoas andando livres, presas, encarceradas dentro das suas mentes, produzindo coisas que às vezes os outros não pensam. Cuide daquilo que você pensa. Por não cuidar daquilo que pensava Simone, Saul tratou como seu pior inimigo aquele que mais amava, que era Davi. Às vezes você está pensando em alguma coisa, às vezes, deixa eu te dar uma ideia. Eu estava conversando esses dias com a Thaís é uma sabedoria em pessoa. Se você quiser marcar um gabinete com ela, levanta a mão assim, Thaís. É aquela lá, ó. Você pode conversar com ela, é super sábia. Aí você olha com ela quanto que é e você me dá uma comissão, tá, Thaís? Eu estava conversando com ela, ela falou assim, pastor, eu estava conversando esses dias, tal, e eu achei aquilo importante. Ela falou assim, ó, às vezes a gente passa situações na vida que a gente precisa saber se de fato o tamanho dessa coisa é o tamanho que nos passaram. Eu achei aquilo fantástico. Quem aqui já não foi em algo ou não fez algo pensando que alguém estava pensando alguma coisa sobre você? Geral. Você já conversou com essa pessoa para ver se essa pessoa estava pensando isso sobre você? Eu falei sobre isso no domingo passado. Nós não vamos entrar naquela terra porque aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Mas vocês nem conversaram com eles, ué? Então, para com essa mania de achar o que o pastor está pensando a seu respeito, o que o seu vizinho está pensando a seu respeito, e começa a pensar naquilo que Deus está pensando ao seu respeito. Isso. Já em outras situações, aquilo que você pensa sobre o outro não é aquilo que ele tem capacidade de fazer com você, é aquilo que você teria capacidade de fazer com ele. Então não é porque você tem a mente profana e pornográfica que todo mundo vai ter. Não é porque você já traiu a sua esposa e tem medo de deixar ela viajar sozinha que ela vai fazer isso com você também. Porque tem mulher que não pode viajar sem o marido, não, bonitão. Você está com algum problema, cara. Você está devendo e não quer confessar. Mas a Bíblia diz assim que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, viu? Mulher, eu estou te falando diante de Deus, se o seu marido te segura demais, tem alguma coisa acontecendo com ele. Primeira coisa, falta de confiança. Primeira coisa, falta de confiança. Tá? E vou te falar mais, presta atenção. Quanto mais ciúme, ai pastor, mas eu li na Bíblia que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Aí eu falei, vai buscar a palavra lá no original. O que está querendo dizer? Zelo. O Espírito Santo tem zelo de nós. Eu tenho ciúmes de Marina, eu tenho zelo por Marina. Não chega perto dela querendo aproveitar não, senão você vai ver comigo e com mais um bando de gente que anda comigo. Mas a Marina vai para um evento sem mim agora, 2 dias, como ela já foi, já ficou 5 e eu fiquei cuidando dos meninos.
Porque se a Marina quiser fazer alguma coisa comigo, tem mais chance dela fazer aqui do que lá. Enquanto eu estou trabalhando aqui na igreja e ela cuida dos meninos, se os meninos for para a escola e ficar lá 1 horinha de prazo lá em casa, se ela quiser, ela faz lá. Do mesmo jeito que se eu quiser, eu faço aqui. Então, você precisa descansar a sua mente, macho. Ou senão você começa a confessar o que está errado na sua vida para você dormir em paz. Eu falei para você apertar o cinto hoje. Hoje eu estou suave. Escutei. Fala boa essa palavra. Na mente. Nossa, Deus do céu, ela vai me trair? Não, só não vai fazer o que você fez, não, relaxa. Descansa. Fica tranquilo, vai orar, vamos confessar, vamos conversar. Amém? Essa é a igreja da parede preta, viu? Essa é a igreja da parede preta. Eu já falei que quem fala da igreja da parede preta, eu convida para vir aqui escutar uma pregação minha para ver se não vai te ligar perturbado. É como um filme que isso é muito inofensivo. É como um filme que você começa a ver aparentemente inofensivo, de repente aparecem algumas cenas quentes. Se você não tira, pode abrir uma porta para pornografia entrar na sua vida. Conselho, cuidado. Eu estava vendo um filme com Marina certa vez, e passou uma cena, ela passou uma cena rápida, mas passou. No final eu falei: Marina, eu quero orar com você, porque isso não vai servir como legalidade para pornografia entrar na nossa vida. Eu identifiquei na hora. Então, meu irmão, o que eu vou fazer? Eu vou ver um filme, e se eu perceber que está passando alguma coisa, o controle está na minha mão. O controle está na minha? O controle está na sua? Passar para frente é uma decisão sua. Eu fui a um hotel com a Marina, aí lá estava escrito assim, ó: se você quiser pegar alguns filmes, vá à recepção. Eu falei: Marina, será que ainda tem isso ainda? Filme? Né? DVD, sei lá, não sei se tem essas coisas. Aí eu fui lá com a Marina, a gente chegou lá, né? Os dois. Está lá escrito lá que vocês têm os filmes. Aí eles falaram assim para mim: não, esses filmes aí é da época que, né, agora tem um canal liberado lá, a senha tal para você poder assistir. Falei: minha filha, eu não faço essas coisas, não. É a cara da minha mulher, ela é santa. Você não está vendo um negócio na cabeça dela assim, não? Você está achando que não vai ver essas coisas? Falei: minha filha, olha para ela, parece uma santa. Olha. Cara de anjo. Mas isso é sério. Aí a gente foi, eu falei: não, simplesmente passar a senha, não quer saber disso não. Aí, como a gente estava lá e não tinha nada para fazer, a gente foi ver aquele filme, O Som da Liberdade. Para que eu fui ver aquele filme? Acabou minha liberdade. Então cuidado, é muito inofensivo, sabe? É muito sutil, sabe? Eu fico tentando entender por que você segue aquela menina lá no Instagram, cara, que só fica de... Eu fico tentando entender por que você segue aquela mulher que só aparece daquele jeito. Eu não entendo. Ô, mulher, dá uma olhadinha quem que esse cara está seguindo aí, pelo amor de Deus, minha filha. Se você é casada, coloca aquela roupa de crente para ele parar de seguir essa mulher. E se você namora, fala para ele sossegar o facho. Porque tem roupa de crente, amém, irmão? Porque às vezes o cara está seguindo também, porque você só fica com a roupa do prefeito na sua casa, e também não dá, né? Aí me ajuda. Deixa eu me controlar. Eu já percebi, vocês gostam, percebi. Pessoas decepcionadas, pessoas que vivem decepcionadas, o espírito da decepção diz: eu sou poderoso, ou se ouço de Deus, porque eu preciso ouvir conselho de outras pessoas. Cuidado com isso, tá? Soberba é os brabos da vida. Falta de confiança, pessoas que têm falta de confiança em Deus diz: preciso de dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Deus ainda não veio, talvez eu deva resolver o assunto com as minhas próprias mãos, qualquer coisa eu uso o cartão de crédito. Deus ainda não veio, eu preciso de resposta, resposta, resposta. A falta de autoconfiança diz: falhei muitas vezes no passado,
vou ter que encontrar outra maneira de conseguir uma promoção. Sugestões engenhosas trabalham lado a lado com o espírito do engano, atuando em mentalidades perigosas. O engano cega os indivíduos, a possibilidade de ele estar errado em algum momento. Se desejamos viver poderosamente como Cristo, devemos treinar para ouvir a voz de Deus e rejeitar qualquer outra coisa. Quem aqui já percebeu o Espírito Santo falando com você? Quem já percebeu? Deixa eu ver. De verdade. De verdade, nós somos uma igreja de verdade. Quem ainda não conseguiu ter essa conexão, de verdade? Quem vai para o inferno? Vou te dar uma dica para você que ainda não conseguiu entender quando é o Espírito Santo falando com você. Se o Rafael te chamar agora, você reconhece? Por que você reconhece? Porque você conhece a voz dele, porque você tem intimidade com ele. Mas a primeira vez que o Rafael te deu um livro, que o profeta já tinha avisado, não sei o que vocês arrumaram, tentando, né? Não sei. Se ele te ligasse, você não ia reconhecer a voz dele, ia? Você ainda não tinha intimidade com ele. Você precisa treinar os seus ouvidos a ouvir o Espírito Santo, assim como você treinou a ouvir seu marido, sua esposa, seu filho. Se a Marina gritar agora, eu sei que é ela. Se o Benjamin gritar agora, eu sei que é ele. Por quê? Porque eu converso com ele todos os dias. E nem sempre você vai ouvir a voz do Espírito Santo audivelmente, mas você sabe quando ele fala dentro de você. Você quer saber quando é Deus falando com você? Quem é que tem filhos? Filhos gostam de doce, pirulito, não gosta? Vamos à figura de um pirulito. Você tem coragem, Ronaldo Júnior, de mostrar um pirulito para a Ana e guardar no bolso? Você não tem coragem, tem? De fazer assim para ela, você tem ou não? Não? Você não tem, tem? Você não tem. E não dá, você pode brincar, mas você dá. Você não tem coragem. Se você mostrar um pirulito, você dá, não dá? Deus não te mostraria algo que Ele não teria capacidade de te dar. Deus não te mostraria algo que Ele não tem a capacidade de te dar. Você entende isso? Então presta atenção. Você já sonhou com o seu casamento? Vai chegar. Você já sonhou com a formatura? Vai chegar. Você já sonhou com o próprio negócio? Vai chegar. Você já sonhou com o seu dízimo aumentando? Vai chegar, porque Deus, como um bom pai, não mostraria algo a você que Ele não teria a condição e a capacidade de te dar. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz do seu pai. Então, faça um favor a você hoje. Desfaça as mentiras que você ouviu. Ponto 2. Abandone o espírito de orfandade e cure a paternidade. Desde que Adão e Eva foram alienados de Deus, o Pai no jardim do Éden, um espírito órfão permeou a terra, causando danos incalculáveis. Você sabe onde surgiu a orfandade? Quando Adão pecou e resolveu sair debaixo da cobertura do seu pai. Ali começou a orfandade. Eu ouvi isso de um americano, que eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, e dessa vez na mesa, Ronaldo Júnior, Joseph Matera. Incrível. O espírito órfão, assim como o espírito de pobreza, não é um demônio. O espírito, eu estava conversando com o Benjamin, a gente tem que tomar cuidado o tempo todo com o que os nossos filhos estão vendo na televisão, porque, não sei o que o Benjamin estava vendo, que ele falou de pobre. Não sei o que ele estava falando, ele falou, não, porque eu não gosto de pobre.
porque o menino lá estava falando que não gosta de pobre. Eu falei, como assim, filho? A Marina falou na hora, Henrique, corrige isso aí. Eu falei, como assim, filho? Não, papai, é porque ele está falando lá que pobre anda sujo, não sei o quê. Eu falei, filho, a pobreza não está ligada com a casa que você anda, com o carro que você anda e com a roupa que você veste. A pobreza ou a riqueza está ligada na mente. Na mente. E eu mostrei para ele que Jesus amou os pobres. E que Jesus é super a favor de ajudar a resolver os problemas dos menos favorecidos. Então aprenda isso, porque o espírito da orfandade e da pobreza não é um demônio. Porque se fosse demônio, você expulsava. Se você expulsasse, ele ia sair. Mas não é um demônio, é uma mentalidade. A orfandade, o espírito da orfandade e da pobreza é uma mentalidade. Quando as pessoas andam como órfãs, elas acreditam que nunca há o suficiente. Agora escute isso. Existem dois tipos distintos de comportamento categorizados pelo espírito de órfão. Ela afirma que os órfãos, a pessoa afirma que os órfãos sem poder de ação agem como vítimas. Os órfãos capacitados atuam como vilões. Quando você vê uma pessoa do vitimismo demais, é porque provavelmente essa pessoa é órfã. Outros atributos de um órfão poderoso podem incluir o desempenho, perfeccionismo, medida profana, autossuficiência. Às vezes, isso pode permitir que o órfão de aparência poderosa esconda uma mentalidade subjacente de um espírito órfão. Uma pessoa com espírito órfão sempre terá medo de abandono e tentará pegar-se a alguém para substituir o buraco que o outro deixou. Cuidado, escute isso. Se você tem uma amiga ou um amigo que só quer andar com você e não suporta compartilhar você com outra pessoa, ela tem um espírito órfão nela. E se você decepcionar essa pessoa, da pessoa mais amada, você se tornará mais odiada por ela. Eu estou falando para você, eu sei do que eu estou falando. Então cuidado. Se você tem um amigo, ou se você tem uma amiga que não suporta ver você tendo amizade com o outro, ou com a outra, da forma que você tem com ele e com ela, cuidado, espírito de mentalidade órfã. E se você decepcionar, você vai sair da pessoa mais amada para a pessoa mais odiada da vida dela. Paizão, mãezona, eu já falei que ao contrário do que muitas pessoas, tem gente que acha que a gente obriga as pessoas a chamar a gente de pai, de mãe, né? Já cansamos de falar isso aqui na igreja. E outra coisa, nós não fazemos aquilo que só Deus pode fazer por você. De novo, nós não fazemos aquilo que só Deus pode fazer por você. Ponto 3, e talvez uma das mais importantes: salvação completa. Você entende que tem quando você tem o poder de discernir as atmosferas. Diga para alguém que está do seu lado: você tem o poder de mudar atmosferas. O maior truque que o diabo já usou é convencer o mundo de que ele não existe. Você já ouviu alguém falar assim: o diabo não existe? Já ouviu? Você já ouviu alguém dizer assim: aqui céu e inferno, inferno é aqui na terra? Quem já ouviu isso? É uma estratégia que ele usa, que ele tem, para te convencer que ele não existe. Descobrimos então que muitos cristãos vivem com uma crença, uma vez que Deus é bom, o que Ele é, de fato, então não há necessidade de dar atenção ao reino demoníaco. Descobrimos que este é um posicionamento extremamente perigoso para a igreja tomar. Agora, preste atenção nisso. Os filmes de Hollywood estão cheios de vampiros bons e maus, bruxas boas e bruxas más, demônios bons e demônios maus. Isso confunde as linhas da verdade, anestesia as mentes de incrédulos e cristãos sobre o mal que está ao nosso redor. Vou dar um conselho para você: cuidado com os filmes que estão sendo publicados ultimamente. Netflix, uma das piores plataformas para se ver filme ultimamente, uma das piores. Você não acha o que presta. Agora, qual que é a importância disso? A importância disso é que a igreja precisa estar nos 7 montes. Vou falar de novo. A igreja precisa estar nos 7 montes de influência.
Vou falar de novo. Eu vou fazer uma série de mensagens sobre os 7 montes de influência. Quem quer que eu faça? Vou fazer. Quando eu digo que a igreja precisa estar nos 7 montes de influência, eu estou dizendo que você pode se tornar um artista para promover teatro e filme de verdade. Mas não, ser ator não pode, porque você é crente. Cuidado com o que você anda vendo ultimamente, porque está modulando você. Tem um filme que soltaram há pouco tempo atrás, deu o que falar, o nome dele era Não Olhe para o Alto. É assim o título? Não Olhe para Cima. Não Olhe para Cima é o nome do filme? Quem chegou a ver esse filme? É esse o título mesmo, né? Não olhe para cima. Agora, o que diz a Bíblia? Quando essas coisas estiverem acontecendo, olhe para cima. E de fato o filme, lá no desenrolar dele, tem alguma coisa que envolve a Bíblia. Então cuidado com o que você está vendo. Por que você acha que Moisés fez uma música feia? Moisés fez uma música feia, ele compôs, mas ele escreveu a lei em forma de música. O que eu preguei? Alguém sabe falar o que eu preguei 3 domingos atrás? Quem sabe falar? O que eu preguei o mês passado? Alguém sabe falar? Agora, alguém aqui sabe me falar de uma música dos anos 90? Pode falar, pode falar. Só para uma aí. Ah, você é crente. Entendi. Esses dias eu falei aqui na igreja que nós estamos vivendo o tempo em que os crentes estão com saudade das músicas do mundo, dos anos 80, que hoje é lixo puro, só lixo. Mas fala para mim aí, gente, uma música dos anos 90. Alguém sabe? 80. Ah, tá, são jovens. Anos 80, uma música dos anos 80. Anos 2000. Ah, você sabe, né? Malhação, você via? Eu sei que você via Malhação. Eu falei de aliança. Esse cara é um crânio. Depois você pergunta para ele o que ele faz para poder ser um crânio desse jeito. Gente, estou falando de verdade, uma música dos anos 2000. Vou te lembrar de uma música dos anos 90, acho que é 90. É o amor que mexe. Você não se lembra dessa música? Qual outra música você lembra? Uma música que fizeram com o nome de alguém. Tinha uma música que chamava Ana Júlia. Não tinha Ana Júlia? Hã? Ana Júlia, não tinha? Tinha. O que mais? Fala pra mim. Pode falar, gente. Hã? Claudinho falou. O que você falou, Claudinho? Mamonas Assassinas? Ah não, Claudinho. Tá, e aí, o que você quis dizer com isso? Eu quero dizer que você não lembra do que eu preguei na semana passada, mas você lembra da música do ano que você nasceu. Então cuidado com a música que você anda ouvindo. Ela é perigosa e tem o poder de modelar a forma como você pensa e age. Quer gostemos ou não, o mundo está envolvido em uma guerra espiritual. Existe um Deus e um diabo. Felizmente já sabemos quem ganha, amém? Diz a palavra em Efésios 6, capítulo 11 e 12: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fala comigo, ciladas do diabo. Lá de cá fala, ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Ciladas do diabo. O diabo está arrumando cilada o tempo todo para você cair. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ei, escuta o que eu vou te falar. Cuidado, porque aquela gritaria que você arruma lá na sua casa, está procedendo de algum lugar. Vou te dar uma chave, quem quer? Se gritar com o seu filho resolvesse, ele já estava educado. Diga para alguém que está do seu lado, baixa o volume, porque daqui a pouco seu filho está conversando assim com os outros. Baixa o volume. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, fala baixo. Ei,
Se você soubesse que o diabo sopra no ouvido do seu marido, ou às vezes sopra no seu ouvido para poder arrumar uma contenda só para vocês se separarem, atmosfera, você precisa discernir a atmosfera. Você está lá na sua casa, tudo bem, de repente você arruma uma encrenca com seu esposo ou com sua esposa. Você acha que isso está vindo aonde, meu irmão? Você vai negar o mundo espiritual? A hora que seu esposo falar alguma coisa, eu vou te dar uma chave, quem quer? A hora que seu esposo falar alguma coisa com você, estava tudo bem, de repente ele fala alguma coisa com você, tentando procurar uma encrenca, você fala assim: quem está aí? Agora eu vou te dar uma dica, se for você para ela. Se for para ela, você fala assim, ó, vai saindo de 10 em 10 para não fazer tumulto, que é para não dar briga na hora da saída. Ou senão você usa a autoridade de crente que você tem, você fala assim: diabo, sai da minha casa agora. Mas você fala em silêncio, porque senão o marido já está querendo pegar o diabo, né? Não, porque tem gente que o diabo não pega, eles pegam o diabo, rapaz. É triste, é terrível. A nossa luta não é sua luta não é contra sua sogra, sua luta não é contra seu sogro, sua luta não é contra seu filho, sua luta é contra o demônio. E o demônio às vezes usa pessoas. Olha para alguém que está do seu lado, diga assim: não assusta não, talvez já usou você. Você está achando que o diabo nunca te usou? E aquela intriga que você arrumou lá para poder separar a amizade de alguém? E aquela fofoca que você espalhou que o negócio chegou em você, que você não deveria ter falado? Você acha que está sendo usado por quem? Por Deus. Não, pastor, é porque eu sou um mensageiro. Você vive mesmo seu chamado. Escute isso. O que é atmosfera, pastor? A atmosfera é a sensação geral, o sentido de um lugar. Certas casas, pessoas e territórios emitem vibrações específicas. Perceber essas atmosferas pode ser mais fácil comparado a escutar uma estação de rádio específica. Você precisa ter o quê? Discernimento. Para terminar agora, como um cristão empoderado, você não precisa ter medo ou ficar sobre esses pensamentos e sentimentos. Como cristãos é nosso trabalho discernir. Se permanecermos elevados e sintonizados com Deus, Ele pode nos dar a estratégia correta. Em uma abordagem mais sutil, você pode até estar confiante em um grupo de pessoas e depois começar a experimentar de pensamentos de insegurança. Olha isso. Por exemplo, eu sou feio. A gente fala para a Melanie que ela é linda. Vocês acreditam que a Melanie não tem 3 anos e esses dias ela acordou dizendo para mim: papai, eu tô feia. Vocês acreditam nisso? Eu falei: Memel, você é linda, amor. Agora sabe o que ela fala? Mamãe, eu sou linda e princesa. Por quê? Porque todas as vezes, escuta e anota, todas as vezes que você tiver um pensamento negativo ao seu respeito, é o diabo soprando nos seus ouvidos. O que eu preciso fazer? Ouvir a voz do meu pai que afirma a minha identidade. Vou falar de novo. Todas as vezes que vier um pensamento negativo sobre você, rejeita o pensamento negativo que é o diabo. O que eu faço? Eu vou lá para o céu onde está o meu pai, porque o meu pai é que pode afirmar a identidade ao meu respeito. Ela disse: eu sou feia. Alguém soprou para ela. Eu falei: você é linda e princesa. Acabou. Agora ela fala para todo mundo: sou linda e princesa. Sai daqui hoje e pergunta para ela se ela é feia. Ela vai dizer para você: sou linda e princesa. Algumas pessoas que não sabem discernir a atmosfera dizem: eu não pertenço a esse lugar. Eu conversei com a Marina esses dias. Marina e eu estávamos em um lugar maravilhoso, lindo e rico, porque você foi preparado para esses lugares. De repente eu percebi que Marina ficou triste. Falei: o que foi, amor? Ela disse assim: engraçado, Henrique, me parece que no meio dessas pessoas eu estou me sentindo que eu não deveria estar nesse lugar. Ela disse isso para mim. Engraçado, Henrique, parece que eu não deveria estar no meio dessas pessoas. Agora, quem está errado? A Marina? Não. Escute, ela percebeu uma atmosfera negativa. O que eu falei com ela? Aí nós começamos a conversar. Por que nós merecemos estar nesse lugar? Nós merecemos estar nesse lugar porque um dia nós sonhávamos estar nesse lugar,
não tínhamos condição de estar nesse lugar. Você lembra, Marina, quando você tinha uma bicicleta e eu tinha uma bicicleta também? E a gente andava de bicicleta junto? E a gente andava cerca de 4 quilômetros para poder chegar na igreja? E depois eu tinha que te levar embora de bicicleta? Você lembra, Marina, quando eu te namorava e não podia andar de moto com você? E eu tinha que te puxar numa bicicleta? Pergunta por quê? Porque casal de namorado não podia andar de moto junto, porque senão ia fazer as coisas. Nem se eu trabalhasse num circo. A religiosidade faz isso. Nem se eu trabalhasse num circo, Ronaldo. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia na minha XTZ, a Marina segurava no meu braço, lembra disso, amor? Colocava a perna dela assim na moto e eu puxava ela de bicicleta. Eu lembro quando você chegava, amor. Oi? Ah, amor, para com isso. Teve um dia que eu falei com ela: fecha a curva, Marina, fecha a curva. Ela não sabia o que era fechar a curva. Ela abriu a curva e caiu. Você lembra disso? Que tristeza. Aí eu falei para ela: você lembra quando você chegava na igreja de salto, Marina, e tinha que ir embora a pé porque a gente não tinha condição? Você lembra quando a gente casou, Marina, que a gente andava de moto na chuva? Você lembra, Marina, quando a gente vinha de Arcos para Lagoa da Prata, que a gente não estava morando aqui, mas a gente continuou pastoreando a igreja, nós não deixamos a igreja, continuamos pastoreando a igreja, andávamos de moto, debaixo de chuva, Marina, você lembra disso? Lembro. Então, Marina, deixa eu te contar uma coisa aqui: nós merecemos estar nesse lugar. Todas as vezes que vier uma voz dizendo você não merece, você não pode comprar. Gente, você viu o que a Érica disse para o Bruno aqui? Deus está tirando esse espírito de você, de ficar pensando o que os outros pensam. Gente, o Bruno é um cara trabalhador, e a Bruna são trabalhadores, mas o Bruno e a Bruna tinha vergonha ou medo de estar em alguns lugares por pensar o que os outros pensariam. Agora presta atenção, é tão diabólico. Por quê? Quem aqui ama o Bruno? Quem aqui ama a Bruna? Vocês não amam? Vocês não querem ver o bem dele? O Bruno é um pastorzão? Com o que o Bruno deveria estar preocupado, sendo que aqui dentro está a família dele? E eu estou falando de verdade. Nós amamos o Bruno e a Bruna, nós estamos aplaudindo o crescimento deles. O diabo estava soprando no ouvido deles. Então, gente, é muito sutil. Já falei para vocês, estava internado de Covid, Deus me mandou pregar. Escute isso. Deus me mandou pregar para um homem, preguei, ele aceitou Jesus, se converteu aqui na igreja e batizou. Quem lembra? Para outra pessoa. Eu falei: agora eu vou pregar para aquela pessoa. O Espírito Santo me disse na hora: não pregue para essa pessoa. Gente, eu estou falando para você, eu sei, as maiores experiências espirituais eu passei lá dentro. E o Espírito Santo me disse: não pregue para essa pessoa. Eu perguntei por quê. Ele me disse assim: não entre em uma área que você não tem autoridade para estar. Conta-se uma história de uma mulher que mudou para um lugar e percebeu uma atmosfera demoníaca na casa do vizinho. Ela foi lá, orou, repreendeu e saiu. Porém, ela passou a noite sem dormir, Simone. Perdeu a coragem e ficou apavorada de medo. Ela foi fazer uma sessão no ministério profético e ela detectou que ela entrou em uma área que ela não tinha autoridade para poder estar. No ministério de Kennedy Hagin, se eu não estiver enganado, ele está feliz, véio, fica feliz mesmo. Para se entrar no ministério do Kennedy Hagin, Ronaldo Júnior, a pessoa primeiro precisava ressuscitar um morto. Aí você fala assim: esse cara é doido. Por que ele fazia isso? Sabe por que ele fazia isso? Porque ele acreditava que existiam algumas regiões que eles iam trabalhar, que tinha demônios que estavam lá há décadas, e eles precisavam de autoridade. E o diabo não respeita quem não tem autoridade. O diabo não respeita quem não tem autoridade. Bill Johnson diz: você somente terá autoridade sobre as tempestades nas quais você puder dormir. De novo, Bill Johnson disse: você somente terá autoridade sobre as tempestades nas quais você puder dormir. Diz a Bíblia que o diabo vem, senão para matar, roubar
e destruir. Vou te falar uma coisa séria. O mundo espiritual opera por legalidade. Repita comigo. O mundo espiritual. Fala mais forte. O mundo espiritual opera por legalidade. A vinda da Madonna ao Brasil não foi para fazer um show, foi para fazer um ritual diabólico. Cuidado com as coisas que você vê, e cuidado com os ambientes que você está, cuidado com as festas que você frequenta, porque você acha que não tem nada a ver, mas quando você está lá, você está dando legalidade para o diabo entrar na sua vida. Quem aqui viu pelo menos um pedacinho do que aconteceu no show? O resto é tudo crente, né? Beleza. Aquilo é tudo orgia, ritual satânico. Se você não viu, chega lá, dá uma clicadinha e vai ver. Que porcariada. Quem aqui já ouviu falar que Lagoa da Prata é a cidade das drogas? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar que Lagoa da Prata é a cidade da prostituição? Quem ouviu falar? Você sabe por que a nossa igreja passou muitas dores o ano passado? Você sabe por que, Júlio, que a nossa igreja tem passado muitas dores enquanto nós falamos aqui no Encontro Family? Quem veio no Encontro Family? Você sabe por quê? Você sabe por que o diabo se levantou, Thaís, quando a gente fez o Se Organize? É porque existe um principado nessa cidade em que faz com que o dinheiro vá para lugares que não glorifiquem o nome do Senhor, e Deus nos levantou para quebrar isso. E o dinheiro vai para a sua mão, porque você vai investir em pessoas e no reino de Deus. Amém? Uma das tentativas do diabo é o quê? Paralisar a nossa igreja. Você está achando que nós estamos num relógio de oração dia de sexta-feira aqui 24 horas brincando? Você está achando que nós estamos brincando? Nós não estamos brincando. Mas a cidade de Lagoa da Prata não é das drogas. A cidade de Lagoa da Prata não é do sexo, não é da prostituição. Lagoa da Prata é a cidade do avivamento. Pergunta por quê? Porque nós acordamos, e essa cidade é nossa. Levante-se do seu lugar e diga para a pessoa que está do seu lado: na sua casa você tem autoridade. Diga: eu profetizo. Diga mais alto: eu profetizo o sozo de Deus na sua vida. Salvo, curado e liberto. Diga: salvação completa. Diga: salvação completa. Salvo, curado e liberto. Levante as suas mãos para cima comigo, por favor. Feche os seus olhos e diga: eu sou completamente salvo, porque eu sou salvo, curado e liberto. Diga: eu tenho uma mente abundante, eu sou próspero, eu tenho um pai. Diga: eu não sou órfão, eu sou um filho, eu sou um filho amado de Deus, do meu pai que me escolheu. Aonde estão as mulheres? As mulheres levantem a mão e digam: eu sou uma princesa, eu sou uma filha amada, eu sou cuidada, porque o meu pai não me abandona. Diga: eu não vou permitir que pessoas acessem a minha vida como já acessaram, nem que homens acessem a minha vida como já acessaram, porque eu tenho um pai que me protege e que cuida de mim. Aonde são os homens? Levante a mão os homens e diga: eu sou um filho amado do meu pai, eu sou um corajoso, um guerreiro bravo. Diga: eu sou um homem e eu vou cumprir a minha missão na terra. Levante a mão para cima todo mundo e diga: eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou noiva de Jesus, e não mexe comigo, porque o meu noivo me protege. Se você acredita nessa palavra, levanta sua mão e dá um brado de vitória.